Boa noite. Hoje vamos estudar o conto O Imortal, de Jorge Luiz Borges, que faz parte do livro O Aleph, que foi publicado pela primeira vez em 1949. Eu vou ler a primeira parte do conto. Em Londres, no começo de junho de 1929, o antiquário Joseph Cartáfilos de Esmirna ofereceu à princesa de Lucinge os 6 volumes em quarto menor da Ilíada de Pope. Pope foi um poeta inglês, que traduziu a Ilíada. A princesa adquiriu-os. Ao recebê-los, trocou algumas palavras com ele. Era, diz-nos, um homem muito magro e terroso, de olhos apagados, barba cinzenta e traços singularmente vagos. Desempenhava-se com fluidez e ignorância em diversas línguas. Em poucos minutos, passou do francês para o inglês e do inglês a uma conjunção enigmática de espanhol de Salônica e de português de Macau. Em outubro, a princesa ouviu de um passageiro do Zeus, provavelmente um navio, que Cartáfilos havia morrido no mar ao regressar a Esmirna e que o enterraram na ilha de Ios. No último tomo da Ilíada, encontrou o manuscrito que segue. Esse artifício aparece em vários contos e poemas de Borges, a narrativa iniciada a partir de um manuscrito apócrifo, criado pelo próprio Borges. O original está escrito em inglês e é abundante em latinismos. A versão que oferecemos é literal. Que eu me lembre, meus trabalhos começaram no jardim de Tebas Hecatônfilos, quando Diocleciano era imperador. Participara, sem glória, das recentes guerras egípcias, sendo tribuno de uma legião que esteve aquartelada em Berenice, frente ao Mar Vermelho. A febre e a magia consumiram muitos que desejavam generosamente a espada. Os mauritanos foram vencidos. A terra, antes ocupada pelas cidades rebeldes, foi dedicada para sempre aos deuses plutônicos. Alexandria, debelada, implorou em vão a misericórdia de César. Antes de um ano, as legiões alcançaram o triunfo, mas eu logrei apenas entrever a face de Marte. Essa privação me doeu, e foi talvez a causa de eu me ter lançado por temerosos e dilatados desertos à procura da secreta cidade dos imortais. Meus trabalhos, como disse, começaram num jardim de Tebas. Toda essa noite não dormi, pois algo se agitava em meu coração. Levantei-me pouco antes do amanhecer. Meus escravos dormiam. A lua tinha a mesma cor da areia infinita. Um cavaleiro vencido e ensanguentado vinha do Oriente. A uns passos de mim, caiu do cavalo. Com uma tênue voz insaciável, perguntou-me em latim o nome do rio que banhava os muros da cidade. Respondi-lhe que era o Egito, que as chuvas alimentam. Outro é o rio que persigo, replicou com tristeza.
o rio secreto que purifica os homens da morte. Escuro sangue brotava-lhe do peito. Disse-me que sua pátria era uma montanha que fica do outro lado do Ganges, e que nessa montanha se falava que, se alguém caminhasse até o ocidente, onde o mundo se acaba, a ideia da terra plana, chegaria ao rio cujas águas dão a imortalidade. Acrescentou que na margem ulterior se ergue a cidade dos imortais, rica em baluartes, anfiteatros e templos. Antes do amanhecer, morreu, mas eu decidi descobrir a cidade e seu rio. Interrogados pelo verdugo, alguns prisioneiros mauritanos confirmaram a informação do viajante. Alguém lembrou a planície Elísia, no fim da terra, onde a vida dos homens é eterna. Outro lembrou os cumes, onde nasce o Pactolo, cujos moradores vivem um século. Em Roma, conversei com filósofos que sentiram que prolongar a vida do homem era prolongar sua agonia e multiplicar o número de suas mortes. Ignoro se acreditei alguma vez na cidade dos imortais. Penso que então me bastou a tarefa de procurá-la. Flávio, procônsul de Getúlia, encarregou-me 200 soldados para a empresa. Entregou-me 200 soldados para a empresa. Também recrutei mercenários, que se disseram conhecedores dos caminhos e foram os primeiros a desertar. Os fatos posteriores deformaram até o inextricável a lembrança de nossas primeiras jornadas. Partimos de Arsínoe e entramos no abrasado deserto. Atravessamos o país dos trogloditas, que devoram serpentes e carecem do uso da palavra. O dos garamantas, que têm as mulheres em comum e se nutrem de leões. E o dos algilas, que só veneram o tártaro. Fatigamo-nos em outros desertos, onde a areia é negra, onde o viajante deve roubar as horas da noite, pois o calor do dia é intolerável. De longe, divisei a montanha que deu nome ao oceano. Em suas ladeiras, cresce o eufórbio, que anula os venenos. No cume vivem os sátiros, nação de homens cruéis e rústicos, inclinados à luxúria. Que estas regiões bárbaras, onde a terra é mãe de monstros, pudessem abrigar em seu seio uma cidade famosa, a nós todos pareceu inconcebível. Prosseguimos na marcha, pois teria sido uma desonra retroceder. Alguns temerosos dormiram, com o rosto exposto à lua. A febre os queimou. Na água corrompida das cisternas, outros beberam a loucura e a morte. Então começaram as deserções. Muito pouco depois, os motins. Para reprimi-los, não vacilei no exercício da severidade. Procedi retamente, mas um centurião
me advertiu que os sediciosos, ávidos por vingar a crucificação de um deles, tramavam minha morte. Fugi do acampamento com os poucos soldados que me eram fiéis. No deserto, perdi-os entre os redemoinhos de areia e a vasta noite. Uma flecha cretense me feriu. Por vários dias, errei sem encontrar água, ou por um só enorme dia, multiplicado pelo sol, pela sede e pelo temor da sede. Deixei o caminho ao arbítrio do meu cavalo. Na aurora, a distância se eriçou de pirâmides e torres. Insuportavelmente, sonhei com um exíguo e nítido labirinto. No centro havia um cântaro. Minhas mãos quase o tocavam, meus olhos ouviam. Mas tão intrincadas e confusas eram as curvas, que eu sabia que ia morrer antes de alcançá-lo. Cláudia, por favor, você pode continuar a narrativa? Sim. Ao desenredar-me por fim desse pesadelo, vi-me atirado e manietado num oblongo nicho de pedra, não maior que uma sepultura comum, superficialmente escavado no áspero declive de uma montanha. Os lados eram úmidos, antes polidos pelo tempo que por mão humana. Senti no peito um doloroso latejo, senti que a sede me abrasava. Ergui-me e gritei debilmente. Ao pé da montanha, estendia-se sem o rumor um arroio impuro, enturvado por escombros e areia. Na margem oposta, resplandecia, sob o último sol ou sob o primeiro, a evidente cidade dos imortais. Vi muros, arcos, frontispícios e foros. O alicerce era uma meseta de pedra. Uma centena de nichos irregulares, semelhantes ao meu, sulcavam a montanha e o vale. Na areia havia poços de pouca profundidade. Desses minúsculos buracos e dos nichos emergiam homens de pele cinzenta, de barba desleixada, nus. Pensei reconhecê-los. Pertenciam à estipe bestial dos trogloditas, que infestavam as margens do Golfo Arábico e as grutas etíopes. Não me surpreendi de que não falassem e de que comessem serpentes. A urgência da sede me fez temerário. Julguei que estava a uns 30 pés da areia, de olhos fechados, com as mãos atadas às costas, atirei-me montanha abaixo. Afundei o rosto ensanguentado na água escura. Bebi como bebem os animais. Antes de me perder outra vez no sonho e nos delírios, inexplicavelmente repeti algumas palavras gregas. Os ricos teucros de Zeleia que bebem água negra do Esepo. Não sei quantos dias e noites passaram por mim. Dolorido, incapaz de recuperar o abrigo das cavernas, despido da ignorada areia, deixei que a lua e o sol jogassem com o meu infausto destino. Os trogloditas, infantis na barbárie, não me ajudaram a sobreviver ou a morrer. Em vão roguei que me dessem a morte. Um dia, com o fio de uma pedra, parti minhas ligaduras. Noutro, levantei-me e pude mendigar ou roubar. Eu, Marco Flamínio Rufo, tribuno militar de uma das regiões de Roma, minha primeira detestada ração de carne de serpente. O desejo de ver os imortais, de tocar a sobre-humana cidade, quase me impedia de dormir. Como se penetrasse em meu propósito, não dormiam também os trogloditas. No começo, inferi que me vigiavam, depois que se haviam contagiado da minha inquietude, como poderiam contagiar-se os cães.
Para afastar-me da bárbara aldeia, escolhi a mais pública das horas, o cair da tarde, quando todos os homens emergem das gretas e dos poços e olham o poente sem vê-lo. Orei em voz alta, menos para suplicar o favor divino que para intimidar a tribo com palavras articuladas. Atravessei o arroio turvado de montes de areia e dirigi-me à cidade. Confusamente, seguiram-me 2 ou 3 homens. Eram, como os demais dessa linhagem, de minguada estatura. Não me inspiravam temor, mas repulsa. Tive de contornar algumas ribanceiras irregulares que me pareceram pedreiras. Ofuscado pela grandeza da cidade, eu a supusera próxima. Por volta da meia-noite, pisei, eriçado de formas indolátricas na areia amarela, a negra sombra dos seus muros. Deteve-me uma espécie de horror sagrado. A novidade e o deserto são tão abominados pelo homem que me alegrei de que os trogloditas me tivessem acompanhado até o fim. Fechei os olhos e aguardei, sem dormir, que clareasse o dia. Disse que a cidade estava construída sobre uma meseta de pedra. Essa meseta, comparável a um alcantil, não era menos rude que os muros. Em vão, dei meus tantos passos. O negro embasamento não descobria a menor irregularidade. Os muros invariáveis não pareciam consentir uma porta só. A força do dia fez com que me refugiasse numa caverna. No fundo havia um poço. No poço, uma escada que se abismava na treva inferior. Desci por um caos de sórdidas galerias, cheguei a uma vasta câmara circular, a muito custo visível. Havia 9 portas naquele porão, e 8 davam para um labirinto que falazmente desembocava na mesma câmara. A 9ª, através de outro labirinto, dava para uma segunda câmara circular igual à primeira. Ignoro o número total de câmaras. Minha desenvoltura e minha ansiedade as multiplicaram. O silêncio era hostil e quase perfeito. Outro rumor não havia nessas profundas redes de pedra, além de um vento subterrâneo, cuja causa não descobri. Sem ruído, perdiam-se entre as gretas fios de água enferrujada. Habituei-me com horror a este mundo duvidoso. Achei incrível que pudesse existir outra coisa além de porões providos de 9 portas e além de longos porões que se bifurcavam. Não sei o tempo que tive de caminhar sobre a terra. Sei que, vez por outra, confundi, na mesma nostalgia, a nefanda aldeia de bárbaros e minha cidade natal com seus cachos de uvas. No fundo de um corredor, um muro não previsto me barrou os passos. Uma remota luz caiu sobre ele. Ergui os olhos ofuscados. No vertiginoso, no mais alto, vi um círculo de céu tão azul que chegou a parecer-me de púrpura. Alguns degraus de metal escalavam o muro. O cansaço me relaxava, mas subi, só me detendo às vezes para pesadamente soluçar de felicidade. Fui divisando capitéis, astrágalos, frontões triangulares e abóbodas confusas, pompas do granito e do mármore. Foi-me assim concedido ascender da cega região de negros labirintos entretecidos à resplandecente cidade. Emergi numa espécie de pequena praça, ou melhor, de pátio. Circundava-o um só edifício de forma irregular, de altura variável. A esse edifício heterogêneo pertenciam as diversas cúpulas e colunas. Mais do que qualquer outro traço desse monumento incrível, causou-me admiração o antiquíssimo de sua construção.
Senti que era anterior aos homens, anterior à terra. Essa evidente antiguidade, embora de algum modo terrível para os olhos, pareceu-me adequada ao trabalho de operários imortais. Cautelosamente a princípio, com indiferença depois, com desespero por fim, errei por escadas e pavimentos no inextricável palácio. Depois verifiquei que eram variáveis a altura e a extensão dos degraus, fato que me fez compreender a singular fadiga que me provocava. Este palácio é obra dos deuses, pensei primeiramente. Explorei os inabitados recintos e corrigi. Os deuses que o edificaram morreram. Notei suas particularidades e disse: os deuses que o edificaram estavam loucos. Disse isso, bem sei, com uma incompreensível reprovação que era quase um remorso, com mais horror intelectual que medo sensível. À impressão de enorme antiguidade juntaram-se outras, a do interminável, a do atroz, a do completamente insensato. Eu havia cruzado um labirinto, mas a clara cidade dos imortais me atemorizou e repugnou. O labirinto é uma casa edificada para confundir os homens. Sua arquitetura, pródiga em simetrias, está subordinada a esse fim. No palácio que imperfeitamente explorei, a arquitetura carecia de fim. Abundavam o corredor sem saída, a alta janela inalcançável, a porta aparatosa que dava para uma cela ou para um poço, as inacreditáveis escadas inversas, com os degraus e a balaustrada para baixo, outras aderidas aéreamente ao costado de um muro monumental, morriam sem chegar a nenhuma parte, no fim de 2 ou 3 giros na treva superior das cúpulas. Não sei se todos os exemplos que enumerei são literais. Sei que durante muitos anos infestaram meus pesadelos. Já não posso saber se esse ou aquele traço é uma transição da realidade, uma transcrição da realidade ou das formas que desatinaram minhas noites. Esta cidade, pensei, é tão horrível que sua mera existência e perduração, embora no centro de um deserto secreto, contamina o passado e o futuro e, de algum modo, compromete os astros. Enquanto perdurar, ninguém no mundo poderá ser valoroso ou feliz. Não quero descrevê-la. Um caos de palavras heterogêneas, um corpo de tigre ou de touro, em que pululassem monstruosamente, conjugados e odiando-se, dentes, órgãos e cabeças, podem, talvez, ser imagens aproximadas. Não recordo as etapas do meu regresso, entre os poeirentos e úmidos hipogeus. Sei apenas que não me abandonava o temor de que, ao sair do labirinto, me rodeasse outra vez a nefanda cidade dos imortais. Nada mais posso lembrar. Esse esquecimento, agora insuperável, foi talvez voluntário. Talvez as circunstâncias de minha evasão tenham sido tão ingratas que em algum dia, não menos esquecido, jurei esquecê-las. Obrigado, Cláudia. Boa leitura. Por favor, Rita, você leria a terceira parte do conto? Vamos lá. Vocês me ouvem bem? Sim. Os que tiverem lido com atenção o relato de meus trabalhos, lembrarão que um homem da tribo me seguiu como um cão, até a sombra irregular dos muros. Quando saí do último porão, encontrei-o na boca da caverna. Estava atirado na areia, onde desenhava grosseiramente e apagava uma fileira de sinais que eram como letras dos sonhos, que se está a ponto de entender e logo se juntam. A princípio, pensei que se tratasse de alguma escrita bárbara. Depois vi que é absurdo imaginar que homens que não chegaram à palavra cheguem à escrita.
Além disso, nenhuma das formas era igual à outra, o que excluía ou afastava a possibilidade de serem simbólicas. O homem as traçava, olhava e corrigia. De súbito, como se esse jogo o enfastiasse, apagou-os com a mão e o antebraço. Olhou-me, não pareceu reconhecer. Entretanto, era tão grande o alívio que o inundava, ou tão grande e medrosa era a minha solidão, que me pus a pensar que esse rudimentar troglodita, que me olhava do chão da caverna, estivera me esperando. O sol escaldava a planície quando empreendemos o regresso à aldeia. Está meio apagado aqui. Sob as primeiras estrelas. Sob as primeiras estrelas, a areia ardia sob os pés. O troglodita me precedeu. Essa noite concebi o propósito de ensiná-lo a reconhecer, e talvez a repetir, algumas palavras. O cachorro e o cavalo, refleti, são capazes do primeiro. Muitas aves, como o rouxinol dos césares do abismo, por muito grosseiro que fosse o entendimento de um homem, sempre seria superior ao dos irracionais. A humildade e a miséria do troglodita trouxeram-me à memória a imagem de Argos, o velho cão moribundo da Odisseia, e assim lhe botei o nome de Argos e tratei de instruí-lo. Fracassei e tornei a fracassar. Os arbítrios, o rigor e a obstinação foram de todo inúteis. Imóvel, com os olhos parados, não parecia perceber os sons que eu tentava inculcar. A alguns passos de mim, era como se estivesse muito longe. Deitado na areia, como uma pequena e arruinada esfinge de lava, deixava que sobre si girassem os céus do crepúsculo do dia ou da noite. Julguei impossível que não se apercebesse de meu propósito. Lembrei-me de que se diz entre os etíopes que os macacos deliberadamente não falam para que não os obriguem a trabalhar, e atribuí à suspicácia ou a temor o silêncio de Argos. Dessa fantasia passei a outras, ainda mais extravagantes. Pensei que Argos e eu participávamos de universos diferentes. Pensei que nossas percepções eram iguais, mas que Argos as combinava de outra maneira e formava com elas outros objetos. Pensei que talvez não houvesse objetos para ele, mas um vertiginoso e contínuo jogo de impressões brevíssimas. Pensei num mundo sem memória, sem tempo. Considerei a possibilidade de uma linguagem que ignorasse os substantivos, uma linguagem de verbos impessoais ou de indeclináveis epítetos. Assim foram morrendo os dias, e com os dias os anos, mas algo parecido com a felicidade ocorreu uma manhã. Choveu, com lentidão poderosa. As noites do deserto podem ser frias, mas aquela tinha sido um fogo. Sonhei que um rio da Tessália, a cujas águas eu restituíra um peixe de ouro, vinha resgatar-me. Sobre a vermelha areia e a negra pedra, eu a ouvi aproximar-se. O frescor do ar e o rumor atarefado da chuva me despertaram. Corri para recebê-la, despido. Caí à noite sob as nuvens amarelas. A tribo, não menos feliz que eu, se oferecia aos vívidos aguaceiros numa espécie de êxtase. Pareciam coribantes possuídos pela divindade. Argos, de olhos erguidos para o céu, gemia. Torrentes rolavam-lhe pelo rosto, não só de água, mas, soube-o depois, de lágrimas. Argos, gritei, Argos! Então, com mansa admiração, como se descobrisse uma coisa perdida e esquecida há muito tempo, Argos balbuciou essas palavras. Argos, cão de Ulisses. E depois, sem olhar-me, este cão atirado no esterco. Facilmente aceitamos a realidade, talvez por intuirmos que nada é real. Perguntei-lhe o que sabia da Odisseia. A prática do grego lhe era penosa. Tive de repetir a pergunta. Muito pouco, disse. Menos que o mais pobre rapsodo. Já terão passado 1100 anos desde que a criei. Obrigado, Rita.
Lindevânia, por favor, você pode ler a quarta parte do conto? Tá, ok. Eu estou usando um texto diferente, que eu não consegui baixar o do... Sem problemas. Tá. Tudo me foi dilucidado naquele dia. Os trogloditas eram os imortais, o riacho de águas arenosas, o rio que o cavaleiro procurava. Quanto à cidade cujo renome se havia espalhado até o Ganges, 9 séculos fazia que os imortais a haviam assolado. Com as relíquias de sua ruína ergueram, no mesmo lugar, a desatinada cidade que eu percorri, espécie de paródia, ou reverso, e também templo dos deuses irracionais, que manejam o mundo e dos quais nada sabemos, salvo que não se parecem com o homem. Aquela fundação foi o último símbolo a que condescenderam os imortais. Marca uma etapa em que, julgando vã qualquer obra, determinaram viver no pensamento, na pura especulação. Erigiram a obra, esqueceram-na e foram morar nas covas. Absortos, quase não percebiam o mundo físico. Homero narrou essas coisas como quem fala com uma criança. Também me falou de sua velhice, da derradeira viagem que empreendeu, movido como Ulisses, pelo propósito de chegar aos homens que não conhecem o mar, nem comem carne temperada com sal, nem suspeitam o que seja um remo. Viveu um século na cidade dos imortais. Quando a derrubaram, aconselhou a fundação da outra. Isto não nos deve surpreender. Disse que, depois de cantar a guerra de Ilion, cantou a guerra das rãs e dos ratos. Foi como um deus que criara o cosmo e, em seguida, o caos. Ser imortal é insignificante. Com exceção do homem, todas as criaturas o são, pois ignoram a morte, o divino, o terrível, o incompreensível é saber-se imortal. Tenho notado que, apesar das religiões, essa convicção é raríssima. Israelitas, cristãos e muçulmanos professam a imortalidade, mas a veneração que tributam ao primeiro século prova que só creem nele, já que destinam todos os demais, em número infinito, a premiá-lo ou castigá-lo. Mais razoável, me parece, a roda de certas religiões do Hindustão. Nessa roda, que não tem princípio nem fim, cada vida é efeito da anterior e gera a seguinte, mas nenhuma determina o conjunto. Doutrinada no exercício de séculos, a república de homens imortais atingira a perfeição da tolerância e quase do desdém. Sabia que em um prazo infinito ocorrem a todo homem todas as coisas. Por suas passadas ou futuras virtudes, todo homem é credor de toda bondade, mas também de toda traição, por suas infâmias do passado ou do futuro. Assim como nos jogos de azar, os números pares e os números ímpares tendem ao equilíbrio. Assim também se anulam e se corrigem o talento e a estupidez. E talvez o rústico poema de Cid seja o contrapeso exigido por um único epíteto das Écoglas e por uma sentença de Heráclito. O pensamento mais fugaz obedece a um desenho invisível e pode coroar ou inaugurar uma forma secreta. Sei dos que praticavam o mal para que nos séculos futuros resultasse o bem, ou tivesse resultado nos já pretéritos. Encarados assim, todos os nossos atos são justos, mas também são indiferentes. Não há méritos morais ou intelectuais. Homero compôs a Odisseia, postulado um prazo infinito, com infinitas circunstâncias e mudanças. O impossível seria não compor, se é que é uma vez, a Odisseia. Ninguém é alguém, um só homem imortal é todos os homens. Como Cornélio Agripa, sou Deus, sou herói, sou filósofo, sou demônio e sou mundo, o que é uma fatigante maneira de dizer que não sou. O conceito do mundo como sistema de precisas compensações influiu enormemente nos imortais. Em primeiro lugar, tornou-os invulneráveis à piedade. Mencionei as antigas pedreiras que sulcavam os campos da outra margem. Um homem despenhou-se na mais funda. Não podia lastimar-se nem morrer, mas a sede o abrasava.
Antes que lhe atirassem uma corda, passaram-se 70 anos. Tampouco interessava o próprio destino. O corpo era um submisso animal doméstico e bastava-lhe, cada mês, a esmola de umas horas de sono, de um pouco de água e de restos de carne. Que ninguém nos queira rebaixar a ascetas. Não há prazer mais complexo que o pensamento, e a ele nos entregávamos. Às vezes, um estímulo extraordinário nos restituía ao mundo físico. Por exemplo, naquela manhã, o velho prazer elementar da chuva. Esses lapsos eram raríssimos. Todos os imortais eram capazes de perfeita quietude. Lembro-me de um que jamais vi de pé, um pássaro se aninhava em seu peito. Entre os corolários da doutrina de que não existe coisa que não esteja compensada por outra, há um de muita pouca importância teórica, mas que nos induziu, em fins, em princípios do século X, a dispersar-nos pela face da terra. Cabe nestas palavras: existe um rio cujas águas dão a imortalidade. Em alguma região haverá outro rio cujas águas a apaguem. O número de rios não é infinito. Um viajante mortal que percorra o mundo acabará algum dia tendo bebido de todos. Propusemo-nos descobrir esse rio. A morte, por sua alusão, torna preciosos e patéticos os homens. Estes comovem por sua condição de fantasmas. Cada ato que executam pode ser o último. Não há rosto que não esteja por dissolver-se como o rosto de um sonho. Tudo, entre os mortais, tem o valor do irrecuperável e do ineditoso. Entre os imortais, ao contrário, cada ato, cada pensamento é o eco de outros que no passado o antecederam, sem princípio visível, ou fiel presságio de outros que no futuro o repetirão até a vertigem. Não há coisa que não esteja, como que perdida entre infatigáveis espelhos. Não pode ocorrer uma só vez, nada é preciosamente precário. O elegíaco, grave, o cerimonioso não vigoram para os imortais. Homero e eu nos separamos nas portas de Tanger. Creio que não nos dissemos adeus. Percorri novos reinos, novos impérios. No outono de 1066, militei na ponte de Stamford. Já não me lembro se nas fileiras de Harold, que não tardou em encontrar seu destino, ou se nas daquele infausto Harold Hardrada, que conquistou 6 pés de terra inglesa, ou um pouco mais. No 7º século da Égira, no arrabalde de Bulak, escrevi com pausada caligrafia, num idioma que esqueci, as 7 viagens de Simbá e a história da cidade de bronze. No pátio do cárcere de Samarcanda, joguei muitíssimo o xadrez. Em Bicânia, professei astrologia e também na Boêmia. Em 1638, estive em Kalosvar e depois em Leipzig. Em Aberdeen, em 1714, subscrevi os 6 volumes da Ilíada, de Pope. Sei que os frequentei com deleite. Por volta de 1729, discuti a origem desse poema que um professor de retórica chamado, creio, Giambattista, no caso, Giambattista Vico, né, o filósofo. Suas razões me pareceram irrefutáveis. No dia 4 de outubro de 1921, o Patna, um navio que me conduziu a Bombaim, teve que fundear num porto da costa eritreia. Desci, lembrei-me de outras manhãs muito antigas, também em frente ao Mar Vermelho, quando era tribuno de Roma, e a febre e a magia e a inação consumiam os soldados. Nos arredores vi um caudal de água clara.
Provei-a, levado pelo costume. Ao subir à margem, uma árvore espinhosa me feriu as costas da mão. A inusitada dor me pareceu muito viva. Incrédulo, silencioso e feliz, contemplei a preciosa formação de uma gota de sangue. De novo sou mortal, me repeti. De novo me pareço com todos os homens. Naquela noite, dormi até o amanhecer. Revisei estas páginas passado um ano. Parece-me que elas se ajustam à verdade, mas nos primeiros capítulos, e ainda em certos parágrafos de outros, creio perceber algo falso. Isso é efeito, talvez, do abuso de traços circunstanciais, processo que aprendi dos poetas e que tudo contamina de falsidade, já que esses traços podem ser frequentes nos fatos, mas não na memória deles. Creio, contudo, ter descoberto uma razão mais íntima. Vou escrevê-la, não importa que me julguem fantástico. A história que narrei parece irreal, porque nela se misturam os sucessos de dois homens diferentes. No primeiro capítulo, o cavaleiro quer saber o nome do rio que banha as muralhas de Tebas. Flamínio Rufo, que antes dera à cidade o epíteto de Hecatómpilos, diz que o rio é o Egito. Nenhuma dessas locuções é adequada a ele, mas a Homero, que faz a menção expressa na Ilíada. A Tebas Hecatómpilos, e na Odisseia, pela boca de Proteu e de Ulisses, diz invariavelmente Egito por Nilo. No capítulo seguinte, o romano, ao beber a água imortal, pronuncia algumas palavras em grego. Essas palavras são homéricas e podem ser encontradas no fim do famoso catálogo das naves. Depois, no estonteante palácio, fala de uma reprovação que era quase um remorso. Essas palavras pertencem a Homero, que imaginou esse horror. Tais anomalias me inquietaram. Outras, de ordem estética, me permitiram descobrir a verdade. O último capítulo as incluí. Ali está escrito que militei na ponte de Stamford, que transcrevi em Bulak as viagens de Simbad, o marinheiro, e que subscrevi em Aberdeen a Ilíada inglesa de Pope. Lesse inter alia. Em Bicânia, professei astrologia, e também na Boêmia. Nenhum desses testemunhos é falso. Significativo é o fato de havê-los destacado. O primeiro de todos parece convir a um homem de guerra, mas logo se percebe que o narrador não considera o bélico, e sim a sorte dos homens. Os que seguem são mais curiosos. Uma obscura razão elementar me obrigou a registrá-los. Filo porque sabia que eram patéticos. Não o são ditos pelo romano Flamínio Rufo. São ditos por Homero. É estranho que este copie, no século XIII, as aventuras de Simbad, de outro Ulisses, e descubra, muitos séculos depois, num reino boreal e num bárbaro idioma, as formas de sua Ilíada. Quanto à proposição que traz o nome de Bicânia, vê-se que foi construída por um homem de letras, desejoso, como autor do catálogo das naves, de mostrar vocábulos esplêndidos. Quando o fim se aproxima, já não restam imagens da lembrança, só restam palavras. Não é estranho que o tempo tenha confundido aquelas que
alguma vez me representaram com aquelas que foram símbolos da sorte de quem me acompanhou por tantos séculos. Eu fui Homero, em breve serei ninguém. Como Ulisses, em breve serei todos, estarei morto. Pós-escrito de 1950. Entre os comentários que a publicação anterior despertou, o mais curioso, já que não o mais urbano, biblicamente se intitula A Coat of Many Colors, Manchester, 1948. E é obra da pena tenacíssima do Dr. Naum Cordovero. Atinge umas 100 páginas. Fala dos centões gregos, dos centões de baixa latinidade, de Ben Jonson, que definiu seus contemporâneos com trechos de Sêneca, do Virgilius Evangelizans, de Alexander Ross, dos artifícios de George Moore e de Eliot, e, finalmente, da narração atribuída ao antiquário Joseph Cartáfilos. Denuncia no primeiro capítulo breves interpolações de Plínio, História Naturalis, volume 8. No segundo, de Thomas de Quincey. No terceiro, de uma carta de Descartes ao embaixador Pierre Chanu. No quarto, a Bernard Shaw. Infere dessas intrusões ou furtos que todo o documento é apócrifo. Aqui é muito interessante esse jogo metalinguístico e intertextual do Borges. No meu entender, a conclusão é inadmissível. Quando se aproxima o fim, escreveu Cartáfilos, já não restam imagens da lembrança, só restam palavras. Palavras, palavras deslocadas e mutiladas, palavras de outros. Foi a pobre esmola que lhe deixaram as horas e os séculos. Esse eu acredito que é um dos pontos mais difíceis e mais interessantes de Borges. Um verdadeiro labirinto de ideias. Eu fiz algumas anotações no conto que eu vou compartilhar com vocês, depois vamos abrir para discussão. O conto começa com uma epígrafe de Francis Bacon. Esse é um artifício utilizado por escritores anteriores a Borges e que ele não desconhecia, como Edgar Allan Poe. Essas citações eruditas funcionam como artifícios para a ficção. O próprio Borges declarava que ele não se considerava um homem culto. Ele era, sobretudo, um leitor de enciclopédias. Ele tinha amor pelas enciclopédias. E nos seus contos, ele faz uma série de citações eruditas, literais ou fictícias, inventadas por ele. Ou seja, a própria cultura se torna um elemento de ficção. Logo no começo, ele vai se referir a esse antiquário, Joseph Cartáfilos, de Esmirna, que vai oferecer aos 6 volumes, né, da tradução da Ilíada, feita pelo poeta Pope, inglês, a uma princesa. Então, ele já começa com uma referência erudita. E não é uma referência qualquer, trata-se da Ilíada, um poema escrito por Homero, que é, talvez, o protagonista da própria narrativa. Mais adiante, ele vai falar que esse manuscrito que ele apresenta ao leitor foi encontrado, né, dentro dessa tradução da Ilíada, e que o manuscrito foi escrito originalmente em inglês e é abundante em latinismos. Essa ideia de uma narrativa contada ao leitor a partir de um manuscrito
geralmente apócrifo, aparece em vários contos e poemas de Poe. Perdão, contos e poemas de Borges. Logo na primeira parte, ele vai fazer outras citações, né, dessa vez históricas. Vai falar do jardim, né, em Tebas e Cantófilos, vai citar Diocleciano e várias outras referências. No caso, trata-se da incorporação da história e da lenda à narrativa, um recurso também típico de Borges. Não raro, ele trata a história de maneira ficcional, recriando os fatos à luz do seu imaginário. Algo muito interessante neste conto é a descrição arquitetônica. Para quem leu contos e novelas de Howard Phillips Lovecraft, como Chamado de Cthulhu e outros contos, né, Montanhas da Loucura, Lovecraft fazia várias descrições muito minuciosas daquelas cidades habitadas pelos antigos, que são seres anteriores aos homens e que teriam vindo das estrelas, e que habitavam ou no fundo do mar, como o próprio Cthulhu, ou nas estrelas. E as cidades dos antigos são descritas como labirintos de geometria não humana, né, de uma geometria irregular, lugares onde os próprios conceitos de tempo e espaço são perturbados. E aqui, quando Borges fala dos labirintos, que é uma das obsessões dele, aí dessa cidade dos imortais, nós podemos pensar num reflexo das leituras que Borges fez de Lovecraft. Mais adiante, um recurso muito frequente em Borges é a ironia. Por exemplo, no volume Ficções, há uma frase que diz assim: os espelhos e a fornicação são abomináveis, porque ambos multiplicam o número dos homens. Aqui há outras frases irônicas, né? Como aquela dos macacos, né? Que fingem que não sabem falar para não serem obrigados a trabalhar. Ou ainda aqui, quando ele diz: em Roma, conversei com filósofos que sentiram que prolongar a vida dos homens era prolongar sua agonia e multiplicar o número de suas mortes, o que também tem um sabor irônico. Nessa mesma página, ele vai descrever uma série de povos inventados, assim como no conto O Informe de Brode, que nós estudamos no módulo de literatura fantástica, que trata da aventura daquele missionário inglês que vai se deparar com uma civilização muito precária, semelhante aos trogloditas dessa narrativa. Inclusive, eram povos que não conheciam a linguagem e que se alimentavam também por serpentes. Poderíamos fazer uma aproximação entre essas duas narrativas. Então, a invenção, né, de povos imaginários é outra característica de Borges, e que ele também foi buscar nas Mil e Uma Noites e em outras histórias que ele leu. Bom, as arquiteturas fantásticas, claro que essa é uma distopia, né? Borges seria incapaz de imaginar uma sociedade perfeita. Ele nunca teve um pendor para qualquer tipo de utopia, né? Talvez em sua juventude, na sua adolescência, quando ele escreveu Los Ritmos Rojos, né, os ritmos vermelhos, em homenagem à Revolução Russa,
mas logo ele renegou esse livro e adotou o pessimismo, né, como filosofia. E no campo político, logo migrou para a direita. Então, este conto, assim como vários outros, trata do fracasso inevitável da civilização humana, o fracasso inevitável do ser humano. E a própria eternidade é pensada como um retrocesso civilizacional. A eternidade seria uma tragédia, porque nós acabaríamos, aos poucos, abandonando todo e qualquer esforço cultural, toda e qualquer ética, toda e qualquer solidariedade, e, paulatinamente, nos transformaríamos em seres similares aos animais. A própria descrição que ele faz dos trogloditas e dos deuses sugere essa imagem quase animalesca. Os trogloditas que não falam e se alimentam de serpentes. E os deuses que parecem loucos, né? Ele próprio diz aqui, os deuses que edificaram essa cidade morreram, ou ainda os deuses que edificaram estavam loucos. Esse conto é muito mais longo do que, em geral, são os contos de Borges. Apenas pela sua extensão, ele poderia ser chamado de uma novela. Porém, não é uma novela, porque conforme nós estudamos nos conceitos, né, de conto, novela, romance, em um conto há poucos personagens, geralmente um único cenário, uma única dimensão de espaço e tempo, e um acontecimento central, que transforma toda a narrativa. A novela tem um número maior de personagens, se passa em várias dimensões de espaço e de tempo, e traz diversas peripécias. E o romance é uma novela ampliada. Embora aqui Borges cite várias cidades, vários pontos geográficos, é como se ele se deslocasse em um único plano. Há um único personagem central, que é o narrador. E aquele segundo personagem que o acompanha pode ser um duplo dele mesmo, uma vez que esse soldado romano e o próprio Homero, como ficará claro no fim da história, são o mesmo personagem. Aqui na página 11, quando ele fala dos deuses irracionais que governam o mundo e dos quais nada sabemos, tanto podemos pensar simplesmente, né, na loucura dos deuses, quanto podemos pensar numa alegoria política. Esses deuses irracionais que governam o mundo podem ser também os líderes políticos. E é interessante, sobretudo, o final da narrativa, quando ele fala, percorri novos reinos, novos impérios. Depois que ele bebe das águas daquele rio, ele se torna imortal. Porém, ele não fica na cidade dos trogloditas. Ele volta à civilização. E tanto ele vive no Império Otomano, na Pérsia, na Arábia, quanto vive na Boêmia, né, na atual República Tcheca, na Inglaterra, na Escandinávia, e em vários outros lugares. E, ao longo dos séculos, ele assume diferentes funções, né, diferentes nomes, como se fossem várias encarnações dele mesmo. E, numa dessas situações,
no 7º século da Hégira, né, que é o calendário muçulmano, em Bulaq, ele transcreve com pausada caligrafia, né, numa caligrafia árabe, as viagens de Simbá. Ou seja, ele se apresenta como um dos autores das 1001 Noites. E Simbá nada mais é do que uma versão árabe do próprio Ulisses. Mais adiante, ele fala, em Aberdeen, em 1714, subscrevi os 6 volumes da Ilíada, né, uma obra de Homero. E também discuti a origem desse poema com um professor de retórica, chamado, creio, Jean Baptista. Então, ele é um grande estudioso de Homero, até ele chegar à conclusão que ele próprio é Homero. Algumas páginas atrás, ele diz que se um homem é imortal, é impossível que, em nenhum momento, ele não tenha sido Homero. Então, uma das leituras que podemos fazer é que, quando ele encontra aquele troglodita, ele está encontrando a si mesmo. Os dois foram Homero, em diferentes momentos da história. E o final do conto é ainda mais extraordinário, quando ele faz vários reparos à narrativa. Ele próprio aponta algumas coisas que ele considera não bem colocadas, como se não tivesse sido bem assim. Ele corrige o seu próprio discurso, como se ele estivesse lendo a sua própria trajetória, como se fosse um outro, né? Como se fosse um crítico literário, vendo as contradições da sua própria narrativa. Desse modo, o próprio texto é um labirinto de ideias, é um labirinto de peripécias e um labirinto de interpretações. Estas são algumas poucas coisas, né, que eu anotei, né, após a releitura do conto, mas vamos abrir para discussão, né? Eu queria ouvir também a opinião de vocês. Lindevânia, Rita, Cláudia. Cláudio, eu achei o conto maravilhoso. Eu não tinha lido esse conto do Borges ainda, né? E eu fiquei pensando nisso, assim, que ele está sempre voltando a alguns lugares e algumas ideias, né? Sim, está sempre voltando a alguns temas que ele vai retomar e vai retomar com algumas nuances, mas está sempre falando de algumas coisas, por exemplo, dessa reescritura, né? Eu lembrei muito também do conto dele, do Pierre Menard, que é um autor que vai, né, vai reescrever uma obra de Cervantes, que a obra sai idêntica à primeira, porque não tem como, né? Não teria como ser diferente. E ele fica brincando com a repetição. Eu achei isso muito interessante, né? Porque a repetição dá tônica também nesse conto. Por isso que todos os dias terão sido Homero nesse grande infinito, nessa grande, né, imortalidade, né? Pensei muito também porque ele faz uma grande costura, né, com vários personagens históricos que ele vai retomar ao modo dele, né? E ele vai retomar histórias clássicas, ora do modo como a gente conhece, ora de um modo diferente. E aí também aí tem a história do plágio também, né? Porque ele brinca muito também com isso do plágio. Tipo, nossa sociedade também acaba que eu que sou do direito, né? Da importância que isso vai ter para os autores, né? Também reparei muito nisso, né, na importância dessa arquitetura, e essa descrição lembrou muito também Biblioteca de Babel, o modo como ele vai descrever essas escadas que levam a lugar nenhum, essas salas que são infinitas e que não terminam nunca, né? Como é que isso dialoga também com a obra de Escher, né? Eu até tinha visto que eles foram mais ou menos contemporâneos, eu não sei se ele conheceu também as obras de Escher, mas eu sempre penso, quando eu leio esses relatos de Bot, que ele está descrevendo uma tela de Escher, né?
Lembra E a muito. importância também que tem nos contos de Borges, né, o ensaio, né, essa especulação filosófica. Sem E dúvida. são textos mais longos que trazem muitos elementos, né, e que deixam a gente com essa ideia de que aquilo que tem enigmas que a gente tem que desvendar ainda no texto dele, né? Você tem que reler, reler, reler para poder ir descobrindo coisas novas no texto. Sem dúvida. E na questão do labirinto, né? O que é o labirinto? Os labirintos mais antigos surgiram já no Neolítico, né? Dentro de cavernas. Depois, entre os romanos, na Idade Média, até o século XVIII, mais ou menos, foram construídos labirintos de pedra, de madeira, labirintos vegetais. E o que é o labirinto? É um caminho que você tem que fazer para chegar a um centro. Você tem um labirinto unicursivo, em que há um único caminho para chegar ao centro, e os labirintos multicursivos, em que você tem vários caminhos, né, para se chegar ao centro. E o labirinto é um lugar em que você pode se perder, você pode se ferir, você pode morrer, né, pode não encontrar o caminho de volta, e ao longo do percurso surgem várias armadilhas, e você precisa descobri-las a tempo, né, para não cair na armadilha, e também há vários enigmas para serem decifrados. De repente, você está caminhando, né, num dos trajetos do labirinto e vê uma inscrição numa parede. Você precisa decifrar aquela inscrição. Caso contrário, você pode cair, por exemplo, numa armadilha. Então, o labirinto é um espaço de jogo. Tem um caráter espiritual, uma vez que chegar ao centro do labirinto e atingir a iluminação, pensando no labirinto cristão, mas o labirinto também tem esse aspecto lúdico, né, de jogo. Há um livro da Anna Hatterley que se chama A Casa das Musas, que traz um estudo muito interessante sobre os labirintos. Eu vou escrever aqui no chat A Casa das Musas, de Anna Hatterley. É um livro difícil de achar e quando a gente encontra custa muito caro. Eu tive sorte de conseguir por um preço em conta. E que é um estudo dos labirintos, né? Vale muito a pena. Além dos labirintos, os espelhos, os tigres, os escudos, a discussão filosófica, né? A teologia, são outros temas, né? Muito recorrentes em Borges. Muito bem. Mais algum comentário? Rita, Cláudia, Eduardo, Thaís? Só complementando o que a Lindevânia comentou ali a respeito do plágio, a citação inicial ali do Francis Bacon, o Borges já dá o mote, né? Não há nada de novo na Terra, e toda novidade é apenas um esquecimento, né? Então, ele não vamos usar isso no próximo cliente que tu tiver acusado de plágio, Lindevânia, você leva o Solomon contigo. Estou lendo aqui o que a Rita escreveu. Eu queria comentar que essa obsessão de Borges pelos labirintos, às vezes me parece uma obsessão pelas possibilidades da mente humana, que de certa forma é um labirinto, não? Com certeza. A nossa mente, com certeza, é um labirinto. Um ótimo paralelo. Só o outro comentário, né, que tu sempre faz em relação ao tempo, ao espaço, aos personagens. Achei que tu ia perguntar, né, de que se desenvolve também num tempo infinito, né, para ligar o eterno. E há também infinitos personagens, porque ele está dialogando com povos e não sei quem mais, né? Embora alguns sejam de mais relevância, né?
ele fala do lugar, na primeira pessoa, e fala de um lugar de um homem de elite, e é uma narrativa em que as mulheres não aparecem, não tem vez, e faz sentido, já que ele tá dialogando com os grandes ícones culturais, está falando desse lugar de uma elite que domina a escrita, né, inclusive. Né, e as mulheres apenas recentemente que conseguiram, né, se colocar nesse espaço, né, e pensar nesse apagamento e nessa exclusão de tantos séculos, né? Que quando aparece uma mulher aqui, também uma mulher de elite, uma princesa que recebe esse texto, isso aí eu sempre noto essas coisas em relação ao gênero, né? Se nós formos fazer uma comparação entre Edgar Allan Poe, o H.P. Lovecraft e o Borges, poderíamos até dizer que os três têm uma certa misoginia acentuada, né? No Poe, a mulher só entra no papel daquela mulher jovem, bela, que morre, né, muito cedo, e o resto da narrativa é o personagem, né, lamentando, né, a morte da amada. Então, a mulher só entra morta, né? Nos contos do Poe, ela nunca fica viva. É engraçado. E se No não me engano... Lovecraft... Oi, Cláudia. Desculpe, se não me engano, o Borges, numa entrevista, eu acho, ele disse que a biblioteca ideal é aquela que não tem os livros da Jane Austen. Tá? Eu não conhecia essa frase. Sim, e numa entrevista, numa universidade, ou numa palestra numa universidade nos Estados Unidos. Ele disse que a biblioteca ideal dele é uma sem os livros da Jane Austen. Não conhecia essa declaração. No Lovecraft, também as mulheres quase nunca entram, e quando entram, é apenas como personagens secundários, né? Se ele vai falar da família de um fazendeiro. Bom, esse fazendeiro vai ter uma esposa e vai ter filhos, né? Então, quando a mulher aparece, é como esposa, mas nunca assume nenhum protagonismo. No Borges, é muito raro. Quando entra, ela também é uma personagem secundária, né, como essa princesa. E, aliás, de todos os contos do Borges que eu li, e eu li quase tudo dele, eu me lembro de uma história de amor, que se chama Ourica, em que a personagem feminina tem um pouco mais de relevância. Mas, em geral, a mulher, quando aparece, também é num papel secundário. Então, sim, em alguns autores a gente percebe a misoginia de um modo mais acentuado. Borges é um deles. Além da questão de classe também, né? Clodoaldo, Thaís. Nenhum comentário? Eu não te ouço, Thaís. Você está no mute. Será que agora resolveu? Agora sim, Thaís. Ah, que bom. Olha, eu fiquei encantada com o texto, mas tive muita dificuldade, achei muito difícil e foi uma experiência que me assustou. A possibilidade de ter que comentar esse texto sem ter a bagagem suficiente para isso. Precisaria ler muitas vezes, fazer leituras paralelas para poder fazer algum comentário pertinente. Então, me assustei, pensei, será que todos os textos serão difíceis assim? Será que eu tenho condição de acompanhar esse curso sem me assustar pelo caminho? Então, eu vou fazer essa tentativa, mas confesso que esse texto é muito lindo e muito difícil. Foi ótimo conhecer o texto e assustador o risco de comentá-lo.
Thaís, não te preocupa, eu não sei se tu pegou o começo da aula, que eu comentei que eu estou presa no labirinto até hoje, viu? E que labirinto, né? Bom, eu acredito... Como você chama? Eu sou a Cláudia. Ah, você Cláudia. é a Cláudia. Isso. Prazer. Então, Thaís, eu tenho a teoria de que a boa literatura é aquela literatura que nos assusta. Não no sentido do terror, né, do suspense, mas daquela literatura que nos joga na parede, que nos obriga a ler e reler um conto várias vezes. Claro que nem todos os textos que a gente vai trazer aqui terão essa complexidade. Os contos que nós lemos antes, alguns deles têm uma estrutura mais simples. Esse conto talvez tenha sido o mais complexo que lemos até agora. Agora, se você pegar, por exemplo, um romance da Agatha Christie, ou do Jorge Amado, aí um romance de um Thomas Mann, por exemplo. O romance da Agatha Christie, do Jorge Amado, você pode ler, gostar, achar divertido, mas se você ler pela segunda vez, perde a graça, porque você já sabe a história. Aí a segunda leitura vai parecer cansativa. Mas tudo isso eu já li, eu já sei como a história acaba, quem casou com quem matou quem. Agora, se você pega um romance de Thomas Mann, a primeira vez é um susto, a segunda é um susto, a terceira é um susto. É a Montanha Mágica, Doutor Fausto. Mas é um susto muito prazeroso, que estimula a nossa criatividade, né? Estimula a nossa inteligência. Eu acho que essa é a boa literatura, aquela que nos acrescenta sempre alguma coisa. Porque se não for acrescentar nada, é melhor, sei lá, né? Ouvir música, ir no museu, assistir série na Netflix, né? Quando eu leio um livro, eu quero que esse livro me perturbe, eu quero que esse livro me incomode, eu quero brigar com esse livro. Senão, não vou ler, vou fazer outra coisa. Mas não se preocupe que haverá textos mais simples também. Muito bem. E na próxima aula, Cláudio, teremos eu quero um ponto... te perguntar. Sim. Eu quero te fazer essa pergunta. Sim. Então, esse conto, ele tem descrição, tem acontecimento, tem atmosfera, fantasia. Como é que tu classifica ele, né, em relação ao fantástico? Ele se insere no fantástico, embora ele fuja de muitas das definições que nós estudamos no curso, né, de literatura fantástica, porque o Borges está muito mais enraizado na fantasia, né, no mágico, do que na suposição da realidade. Quando nós lemos Borges, nós sabemos que é outra realidade. Então, ele jamais caberia na definição do Todorov, né? Por exemplo. Embora ele próprio tenha compilado uma antologia de literatura fantástica e várias vezes ele tenha se referido aos seus contos como contos fantásticos. Então, ele se inseria dentro desse gênero conforme, né, o seu próprio conceito a respeito. E aí tem uma última pergunta para ti ainda. Última. Oi, tudo bem. Porque assim, o Borges tem uma veia ensaística muito forte, né? Como é que tu vê isso hoje, assim, na prosa contemporânea? Tem espaço para isso, para especulação filosófica? Para ir para o ensaio? Eu acho difícil. Embora toda a literatura não seja voltada ao leitor em geral, né? Eu diria que há várias literaturas dirigidas a diferentes segmentos de leitores. E eu não estou trabalhando aqui com conceito de pior ou de melhor, mas simplesmente conceito de diferença.
Agora, numa época em que tem pessoas que não conseguem ler mais de 5 linhas, porque acham que mais do que isso é textão, eu fico muito preocupado. Todos os acontecimentos no Brasil, né, com a destruição do ensino, com a destruição da cultura, eu não sei como vai ser daqui para frente. Talvez esse tipo de literatura encontre um número pequeno de leitores. Eu estaria entre eles, e acredito que vocês também, né? Talvez um segmento menos numeroso, né? Dentro do mercado editorial. As histórias eróticas, por exemplo, fazem sucesso, né? Já li várias matérias, né, do boom, né, da literatura erótica, nada contra, eu gosto também. Agora, acho que uma ficção ensaística teria menos leitores. Mas isso também não é um critério para nada, né? Eu acho que assim como o leitor escolhe o livro escolhe o leitor. Se eu escrevo um romance que eu sei que é difícil, eu estou escolhendo o meu público. Eu quero que o meu público tenha tal repertório e se interesse por uma leitura mais densa, mais enigmática. Ou se eu quero atingir um público mais amplo, aí o meu livro também terá uma outra forma de escrita. Então, tudo são escolhas. Uma questão de escolha. Muito bem. Na semana que vem, nós estudaremos uma autora brasileira contemporânea que se chama Rita Coitinho. Então, vamos esperar, né, que ela nos envie o conto em PDF, aí eu compartilho no grupo e nós conheceremos, né, depois da literatura da Linda Evalha, a literatura da Rita. E respondendo a sua questão, sim, ele tinha muito respeito, né, pela Silvina Ocampo. Inclusive, ele estimulou as obras dela. E, bom, há algumas fofocas a respeito, mas eu não vou falar nada, que aí já foge ao nosso objetivo. Vamos dizer assim que o Borges não fez muito sucesso com as mulheres, e que a rivalidade dele com o poeta Olivério Girondo tem muito a ver com isso. Enfim, vamos ficar por aqui hoje. Espero que vocês não tenham ficado muito perdidos, né, nesse labirinto. E na próxima sexta teremos o Labirinto da Rita. Então, boa noite a todos. Obrigada, e até semana Cláudia. que vem. Muito obrigada.